qual é a eficácia da sua oração? Qual é a eficácia da minha oração? Qual é a eficácia da nossa oração? Eu gostei quando a Gabi citou de novo, né? Leu o Salmo 34, né? E até o 4, e citou de novo o 4, né? Que ele fala sobre a oração, né? E eu quero falar um pouco hoje sobre a oração. Amém? Obrigado, Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Pai Santo, amado Deus Celestial, eu oro, Pai, nesta hora, pedindo, Deus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos ensinar, Pai, a orar, que o Senhor venha nos ensinar a louvar, que o Senhor venha nos ensinar a Te glorificar, que o Senhor venha falar, Senhor, em nossas vidas, em nosso coração, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Eu quero ler só aqui, Isaías 37, do versículo 16 ao 20. Fala sobre a oração de Ezequias. Isaías 37, 16 ao 20. Deixa eu ler aqui, que está igual que está lá na tela. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, Tu mesmo, só Tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o Teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os Teus olhos e vê, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo seus deuses, porque deuses não eram, senão obras de mão de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só Tu és o Senhor. Amém? E você sabia que o mesmo Deus de Ezequias é o mesmo Deus que você serve? Amém? Então você pode orar a esse Deus, você pode clamar a esse Deus, você pode pedir a esse Deus, e pode crer que Ele está ouvindo você, porque Ele é o Deus vivo. Amém? Ele não é o Deus das nações que foram destruídas. Nesse meio tempo aqui, até o povo de Israel, parte das nações de Israel, tinha sido levado cativo para a Síria, porque os reis de Israel não estavam servindo mais ao Senhor. Os reis de Israel estavam servindo a Baal, estavam servindo a outros deuses, né? Mas Ezequias, ele colocou o seu coração em servir ao Deus Todo-Poderoso. Por isso ele teve a sua oração eficácia, né? Então nós temos que colocar o nosso coração, a nossa vida na presença do Deus Poderoso e deixar que Ele cuida de nós. Amém? Tirar o eu de lado e deixar Deus na nossa frente, deixar o Senhor conduzindo cada passo da nossa vida, e falar com Ele não como se fala com um tirano, mas falar com Ele como se fala com um pai. Amém? Porque Jesus ensinou isso para nós, né? Em Mateus, no capítulo 6, versículo 9 a 13, quando Ele ensinou a oração para os discípulos, Ele ensinou para a gente orar: Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Ele ensinou a gente glorificar primeiro, antes de começarmos a pedir. Ele ensinou a gente glorificar.
Ele ensinou a gente pedir perdão para o nosso próximo. Ele ensinou para a gente poder receber, para a nossa oração ser eficácia. Nós não podemos estar de mal com ninguém. Para a nossa oração ser eficácia, nós temos que estar de bem com Deus e com o nosso próximo. Amém? Em muitos lugares, e por vários exemplos da Escritura, ensina a verdade da eficácia das orações do povo de Deus. Talvez a declaração mais clara dessa verdade seja encontrada em Tiago, no capítulo 5, versículo 16. Ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros. Então, primeiramente, nós temos que confessar as nossas culpas uns aos outros e não ficarmos de mal um com o outro. Temos que ter um relacionamento primeiro com o nosso próximo, para nós termos um relacionamento com Deus. Amém? Seguindo aqui. E orai uns pelos outros. Nós temos que orar uns pelos outros, confessar as culpas uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Então a oração feita por você, você sendo justo, você tendo limpo, o coração tendo limpo, né? O salmista Davi fala, que nós temos que levantar as nossas mãos limpas para o céu. Então nós não podemos estar em pecado. Primeiro nós temos que pedir, glorificar a Deus, pedir perdão dos nossos pecados, perdoar o nosso próximo, porque a maneira que Jesus ensinou que nós somos perdoados quando nós perdoamos o nosso próximo. É pagamento com troco. Temos que perdoar o nosso próximo para podermos ter a nossa oração eficácia diante de Deus. Como prova, Tiago cita, o exemplo de Elias, nos dias de Acabe. Acabe foi um rei perverso, com uma rainha mais perversa ainda, né? Um rei que levou o povo a pecar, levou o povo de Israel à ruína, né? O rei Acabe. Mas naquele dia, naquele lugar, Deus levantou um profeta que era como eu e como você. Ele fala que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto, né? Dos versículos 17 e 18, nesse mesmo capítulo, né, de Tiago. Então ele cita que Deus ouviu Elias, e ele cita que Elias não era um super-homem, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões, era homem falho como eu, era homem falho como você, mas a sua oração foi eficácia diante de Deus. Deus, além de ouvir ele, de parar de chover durante 3 anos e meio, sustentou ele com os corvos. Isso aí para a ciência, gente, é totalmente como corvos vai levar, é totalmente contrário isso daí, mas o nosso Deus é o Deus que faz. Amém? O nosso Deus é o Deus que faz, é o Deus que faz uma virgem engravidar, é o nosso Deus, é o Deus que faz, é o Deus que faz, desse hino agora há pouco que cantou, faz ossos virar um exército. Esse é o Deus que faz, esse é o Deus que transforma luto em festa. É o mesmo Deus que operou lá no passado, o mesmo Deus que operou através de Jesus Cristo. Esse é o mesmo Deus que eu sirvo, é o mesmo Deus que você serve. Então a sua oração pode ser eficácia, mas só nós seguimos esses regulamentos que o Senhor Deus pede para nós. E nós vamos orar, e o Senhor Deus vai nos ouvir. Amém? Glória a Deus. Ele é o Deus que faz, independente da circunstância. Então não precisamos olhar para o tamanho do nosso problema, mas garantir para o nosso problema o tamanho do nosso Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus.
A oração de Ezequias, registrada no texto, é outro exemplo claro dessa forma. A oração que nós lemos ali, na palavra de Deus. Da verdade até onde diz respeito à história. Jerusalém está em apuro. Senaqueribe, o rei da Síria, tinha entrado num empreendimento louco mundial. Aquele rei que assim, não, eu vou tomar lá, eu vou tomar cá, eu vou matar ali, eu vou matar lá, eu vou governar tudo, Mas ele se esqueceu que aonde o nosso Deus reina, ele não pode tomar. Ele não pode. Aleluia. Glória a Deus. Jerusalém está em apuro. Senaqueribe, o rei da Síria, tinha entrado num empreendimento louco mundial, destruindo e subjugando várias nações. Ele tinha invadido Judá, tomado suas cidades fortificadas. Ele tinha invadido, tinha tomado, o povo estava tudo preso, não poderia sair, mas ele não tinha entrado lá, ele não tinha jogado nenhuma flecha lá dentro, De Laques, uma cidade principal, não longe de Jerusalém, ele enviou um emissário, Rabsaque, para ameaçar Jerusalém, blasfemar o nome de Deus, e instar que o povo rejeitasse, pedir para que o povo rejeitasse a liderança de Ezequias e se entregasse aos assírios. E Ezequias ora a sua oração eficaz. Ezequias faz essa oração. Ezequias manda pessoas ir falar com o profeta Isaías. Depois ele próprio, porque depois aqui Rabsaque manda uma carta abusiva, uma carta abusiva para Ezequias, blasfemando do nosso Deus. Ele não sabia o que tinha pela frente, amém? Ele não sabia o que tinha pela frente. Eu gosto e falo desse Deus com toda a autoridade, porque esse Deus, ele mudou totalmente o curso da minha vida. Ele mudou totalmente o curso. Mediante o mandamento de Ezequias, os sacerdotes e levitas se reuniram em Jerusalém. Ezequias, ele foi um rei muito zeloso para a obra de Deus. Ele foi um rei muito zeloso. Ele tirou os altos, ele tirou os lugares que as pessoas adoravam outros deuses. Ele mandou derrubar os deuses de Baal que tinha. Ele tirou, ele acabou com tudo lá, E ele refez o sacerdócio lá em Israel. Ele refez com toda a autoridade. Então ele tinha algo importante, para apresentar para Deus. Eles tinham purificado os templos e por meio de oferendas tinha novamente consagrado o mesmo ao serviço de Jeová. Após um longo período de negligência, Judá tinha novamente celebrado a Páscoa. Eles ficaram muito tempo sem celebrar a Páscoa, aquela ordem que Deus deu para eles lá no Egito, aquela ordem lá, no dia que o povo saiu do Egito, que Deus deu aquela ordem para eles para celebrar a Páscoa. E eles já não estavam ligando mais para isso, não estavam ligando mais para os mandatos do Senhor. Mas Ezequias, ele veio e voltou a fazer isso daí, tudo que o Senhor Deus tinha pedido, Judá tinha novamente celebrado a Páscoa. Isaías pensava que o reinado de Ezequias seria um pouco tranquilo para ele. Isaías estava até tranquilo, porque Isaías foi chamado para pregar para o povo, para o povo que estava afastado. O povo tinha voltado tudo, e Deus tinha levantado um rei que estava adorando o Senhor. Deus tinha levantado um rei que estava transformando tudo ali, Mas isso não aconteceu, pois Judá agora enfrenta um terrível julgamento na forma de Senaqueribe, Senaqueribe, ele pensava que ele podia destruir uma nação que não tinha Deus, e ele pensava também que o nosso Deus também não podia fazer nada pelo povo. Mas o nosso Deus é o Deus que faz, o Deus que fez e o Deus que fará na minha vida e na sua vida.
Amém? Ele continua de pé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então, você pode glorificar como no passado, você pode glorificar hoje no presente, e você pode preparar a sua vida, porque Jesus está voltando, e nós temos que estar preparados. E hoje o templo que é você, tem que estar preparado. Dentro de nós, desse templo, tem que tirar as coisas ruins, tem que sair as coisas ruins, e deixar as coisas boas entrar, deixar que o Espírito Santo venha reinar na nossa vida. Amém? A cada dia. O rei da Síria com seu exército gigantesco, um exército gigantesco, tá? E o seu embaixador Rabsaque, o rei da Síria já tinha espalhado caos entre as nações, até mesmo as 10 tribos de Israel tinham sido levadas cativas para a Síria. Ele tinha invadido Judá e capturado suas cidades fortificadas. O remanescente do povo tinha fugido para Jerusalém, sua última fortaleza e esperança final era a cidade de Jerusalém. Então o povo que temia o Senhor, né, aquele remanescente, aqueles que não serviram a outros deuses, eles fugiram para Jerusalém, porque sabia que lá tinha um Deus que estava operando. Lá o povo tinha voltado a adorar ao Deus Todo-Poderoso. E agora lá de Líbina, Rabsaque envia uma carta ameaçadora e blasfema, né? Ele dizia que Deus não podia livrar Jerusalém das mãos do rei da Síria. Ele cita as vitórias que teve sobre outras nações do mundo. Ele diz que o poder do mundo, que Jerusalém seria totalmente destruída. Ezequias reage à fé, né? Ezequias, que já tinha recebido do Senhor 15 anos de vida, né? Ezequias foi dada uma notícia para ele, que um dia, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer, né? Mas Ezequias tinha feito muitas coisas boas para Deus, e o Senhor Deus deu 15 anos de vida a mais para ele. O mesmo profeta que levou a notícia que ele ia morrer, teve que voltar para trás e falar para ele que ele ia viver mais 15 anos. Amém? Então, é o mesmo Deus que muda a circunstância, o mesmo Deus que muda a direção da minha vida e da sua vida. Amém? Glória a Deus. Seguindo aqui. Ele reconhece, né? Ezequias quer que o Senhor leia a carta, né? Ele pega essa carta de Rabsaque, essa carta com blasfêmia, ele leva para o Senhor, ele levanta para o Senhor, e ele reconhece que é fraco. Ele quer que o Senhor leia a carta, ele reconhece que é fraco, que ele é sozinho contra o rei da Síria. Portanto, ele traz o problema ao Senhor e derrama o seu coração em oração. Amém? Então, independente do tamanho do seu problema, leva ele a Deus. E isso não mudou no Novo Testamento, porque o apóstolo Pedro, lá no capítulo 5, no versículo 16, ele diz: lançando sobre ele toda a sua ansiedade, todas as suas aflições, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Ele tem cuidado. Então a gente tem que levar o nosso problema até Deus, apresentar o nosso problema a Deus, que ele sabe o que fazer, ele sabe qual a decisão. Ezequias levou aquele problema, levou aquela carta e apresentou perante o Senhor. E ele disse, né, como nós lemos aqui no começo, ele disse para o Senhor: o povo lá foi destruído porque não eram deuses, mas eu estou servindo a um Deus. Amém? E o mesmo Deus que Ezequias servia é o mesmo Deus que você serve, o mesmo Deus que eu sirvo. Então ele está pronto a te socorrer. Apresenta o seu problema a Deus, independente do tamanho dele. Ele está pronto a te socorrer. Ele derrama o teu coração em oração. Ele confia no Jeová. Eu sou
o que sou. Amém? Deus é o que é. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Não adianta o homem tentar se levantar contra esse Deus. Não adianta Senaqueribe. Não adianta Rabsaque. Quem que é o Rabsaque que tem levantado hoje contra mim, contra você? Quem é o Senaqueribe que tem levantado hoje contra mim e contra você? Apresenta para Deus. Amém? Que o nosso Deus, Ele vai destruir esse problema. Amém? Que Ele é o Deus que faz dos ossos um exército, mas é o Deus que tem capacidade de acabar com milhares de pessoas no exército em apenas uma noite. Amém? Esse é o Deus poderoso. Glória a Deus. O que indica que Deus é autossuficiente. Ele é o eu sou o que sou. Ele é o Deus autossuficiente. Ele é completo. Ele é perfeito. Às vezes você pode falar, mas eu sou totalmente imperfeito. É você que Deus quer usar. É a sua oração que Ele quer ouvir. Amém? Elias era um camarada que ninguém dava nada por ele. Elias usava um cinto de couro, usava lá uma roupinha lá, comia gafanhoto, né, comia as coisas lá no deserto. Mas um dia, quando não choveu, Deus mandou para ele churrasco. Deus mandou carne para ele comer. Depois ele ficou chique, né? Ele chegou lá na viúva e pediu para fazer um bolo para ele. Né? Esse é o mesmo Deus que supre as suas necessidades, independente se você é perfeito ou é imperfeito. Ele é perfeito e é o que vale. Amém? Glória a Deus. Ele é perfeito em si mesmo, e que Ele é o Deus eterno, cujos dias não têm princípio e cujos anos não têm fim. Eu sei que se Jesus não voltar, eu sei que tem uma eternidade esperando para mim lá na frente. Tem uma eternidade esperando para você lá na frente. Que esse Deus poderoso, esse Jeová Jiré, esse Jeová Nissi, esse Jeová Rafá, esse Deus que pode todas as coisas, enviou o seu Filho Jesus Cristo para pagar a minha dívida e pagar a sua dívida, né? E comprou a eternidade para nós, para que nós pudéssemos viver uma eternidade. Independente de quantos dias nós vamos viver aqui na terra, nós sabemos que depois nós temos uma eternidade para viver, ao lado desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque Deus, Ele não muda. Ele prometeu a promessa que Ele fez para Abraão. Ele cumpriu essa promessa. A promessa que Ele fez para Isaac. Ele cumpriu essa promessa. A promessa que Ele fez para Israel, para Jacó, Israel, que é o mesmo. Ele tem cumprido essa promessa. E essa promessa chegou até Jesus, que comprou a mim e comprou você. E hoje nós que estávamos fora do testamento, fazemos parte do Novo Testamento. Amém? E temos a eternidade, como eu já disse, paga por Jesus lá na cruz do Calvário. Então, a única coisa que Ele quer, que nós vivamos aqui na terra, como se nós já estivéssemos na eternidade. Amém? Ezequias conhece a verdade. Ele sabe que o Deus é o Jeová dos exércitos, que é o único Senhor soberano e todo poderoso. Lembra-te, Senhor, do teu pacto, da tua causa, e confirma o teu nome. Aqui Ezequias orando para o Senhor lembrar do pacto. Qual pacto? Eu acabei de citar as promessas que Ele fez para Abraão, as promessas que Ele fez para Isaac, a promessa que Ele fez para Jacó: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Em ti serão benditas. Eu faço parte dessa promessa. Você faz parte dessa promessa, porque Jesus, da descendência de Abraão, veio e tirou a minha imperfeição e colocou naquela cruz lá, levou nas costas ali a minha imperfeição, a sua imperfeição, para que hoje
eu pudesse ter uma oração eficácia, hoje eu pudesse falar com o Pai, como Moisés falava face a face. Nós não podemos falar face a face, mas nós podemos falar e sentir a presença desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Deixa eu dar uma olhadinha no... Glória a Deus. Portanto, Deus é o Deus, Ele afrontou do Deus vivo. Portanto, ó Deus, livra-nos da sua mão. Aqui ele estava fazendo a oração, para que Deus viesse livrar da mão de Senaqueribe, livrar da mão daquele exército que estava pronto para destruir Jerusalém. A nossa oração tem que ter propósito. Um dos meios da nossa oração, ela tem que ter propósito. E qual o propósito? De glorificação. Propósito de glorificação. Muita gente chega na casa de Deus, muita gente busca a Deus, às vezes apenas para receber e depois esquece de agradecer. Como os 10 leprosos que chegou em Jesus. Os 10 foram curados. Apenas um voltou para agradecer. Jesus pediu para que o povo ficasse em oração, para que o povo ficasse buscando a Deus no templo. Cerca de 500 pessoas viu Jesus subir, ser assunto ao céu. 500 pessoas viram os anjos descer e falar: esse Jesus, que da mesma forma está subindo ao céu, um dia vai voltar novamente. Apenas 120 pessoas estavam no dia de Pentecoste e recebeu a promessa do batismo com o Espírito Santo. Aonde estavam as 380? Então nós temos que reivindicar as promessas, mas estar no lugar exato aonde para receber a promessa. Amém? Nós temos que pedir e esperar para receber a promessa. O interesse de Ezequias é que o nome de Jeová seja confirmado e louvado. Ele disse na sua oração: o que será do seu nome, Pai, se esse povo entrar aqui e destruir? O que será? Ele entregou ali o problema, o propósito ali, ele entregou na mão de Deus. Ele falou: está aqui, né? Eles blasfemaram, eles falaram que tu não é Deus, e agora, né? Está aqui, ele entregou para Deus. E ele estava querendo glorificar a Deus. É o que nós temos que fazer, glorificar a Deus, amém? No começo e no final da nossa oração. O propósito último é que todos os reinos da terra possam saber que tu és o Senhor. Ele fala isso no versículo 20, né, que nós lemos. Que todos os reinos da terra possam saber que tu és o Senhor. Já fazia muitos anos que Deus tinha mandado as 10 pragas no Egito. O povo já tinha esquecido daquilo, né? O povo não lia as escrituras, já tinha esquecido. Já fazia muitos anos que Deus tinha mandado maná no deserto. Já fazia muitos anos que tinha saído água da rocha para o povo beber. O povo já tinha esquecido. Muita gente hoje tem provado da água, muita gente tem comido do pão e tem esquecido. Então nós não podemos fazer isso. Para que a nossa oração seja eficaz, nós temos que ter o propósito de adoração ao nosso Deus, o propósito de glorificação ao nosso Deus. Deus ouve a oração de Ezequias e concede o seu pedido. Ele envia um anjo ao campo dos assírios para matar 85 mil soldados em uma única noite. Aquele soldado que ia destruir Jerusalém, aquele soldado que iam destruir, Deus destruiu eles em apenas uma noite, sem precisar do exército de Judá, que estava lá dentro dos muros, né?
E sem precisar que ele saísse de lá. Então, independente do tamanho do seu problema, eu volto a falar, Deus é o Deus que faz. Deus é o Deus que faz. Deus é o Deus que faz. Amém? Glória a Deus. Deus livrou Jerusalém. Deus está longe da oração do ímpio, tá? Deus, por isso que Tiago fala que nós temos que orar uns pelos outros, nós temos que confessar uns pelos outros, tá? Pedir perdão uns com os outros, se nós magoamos alguém, pedir perdão uns com os outros, mas a oração eficaz e fervorosa do justo vale muito. Amém? Curva a sua cabeça. Pai Santo, amado Deus Celestial, nós queremos, Pai, aprender a orar. Nós queremos, ó Deus, que a nossa oração seja eficácia diante de Ti. Pai, como o Senhor ouviu Elias, como o Senhor ouviu Ezequias, Pai, nós queremos, ó Deus, nos humilhar perante Ti. Nós queremos, Senhor Deus eterno, Pai Celestial, se entregar a Ti, ó Pai. Pai Santo, venha nos perdoar, venha, Senhor Deus, nos purificar, venha, Senhor Deus, nos guardar, e venha nos sustentar, e venha, Senhor Deus, nos tornar santo a cada dia, para um dia chegar na estatura de varão perfeito, Pai, e para Te ver face a face, e Te adorar eternamente aí no céu. Em nome de Jesus. Amém.